Fala pessoal do canal Infomeiras, aqui quem fala com vocês é o Vinícius Tomei e vamos aí para mais um vídeo um pouquinho diferente hoje. Vai ser um pré e um pós-jogo do Santos, Palmeiras e Santos que jogaram nesse sábado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e um pré-jogo sobre o Sporting Cristal que o Palmeiras enfrenta amanhã, dia 5 de maio, terça-feira, a partir das 19 horas, Sporting Cristal e Palmeiras lá em Lima, no Peru, pela Libertadores. Um jogo importante que o Palmeiras tem que ganhar para assumir a liderança de seu grupo. E também vou trazer um pouco aí sobre quem viajou para Lima, quem não viajou e uma coincidência. Os dois gols que o Palmeiras tomou, o gol de empate contra o Cerro e o gol que abriu o placar contra o Santos, foi muito parecido. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Então, peço sua ajuda aí com like, comentário. Quero que vocês comentem, que vocês interajam aí comigo. Vou trazer alguma opção aqui que a gente possa, vamos para o campinho, vou trazer alguma opção aqui que a gente possa tentar minimizar essas chances que o Palmeiras vem deixando, vem abrindo espaço para as equipes rivais criar e justamente a gente não está conseguindo sair com a vitória nesses dois últimos jogos, que os gols foram muito parecidos, tá bom? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Peço muito sua ajuda aí com comentário, com like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Palmeiras e Santos se enfrentaram, o clássico da saudade, no último sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 2 de maio de 2026. O jogo acabou em 1-1, o Palmeiras conseguiu o empate na segunda etapa, o Palmeiras foi engolido pelo Santos na primeira etapa, o Palmeiras entrou ali com um time um pouco diferente do que a gente vinha acostumado a ver, do que atuou contra o Cerro Porteño. No lugar do Sosa entrou o Maurício, que jogou um pouco mais aberto ali pela meia direita, e o Lucas Evangelista também entrou aí no time principal do Palmeiras, no time titular, e também nós tivemos o Kelvin no lugar do Giai. O Palmeiras fez ali então uma linha de 4-5-1 com cinco meio-campistas e deixando só o Flaco Lopes centralizado lá na frente. O Arias que atuou foi o Arias pela ponta esquerda, mas na verdade jogou mais como meia esquerda. Daqui a pouco a gente vai para o campinho aqui, eu vou analisar rapidinho esse jogo contra o Santos. Enfim, na primeira etapa, o Santos engoliu o Palmeiras tanto na vontade quanto na tática. E na segunda etapa ali, o João Martins conseguiu mexer. Na verdade, ele fez uma alteração, tirou o Kelvin, colocou o Alan. O Palmeiras sofreu um pouquinho ali, ainda pelo menos uns 10 minutos. Depois ele corrigiu, conseguiu mexer, soltou o Andreas Pereira, soltou um pouco mais o time e conseguimos o gol de empate justamente numa jogada do Andreas Pereira para o gol do Flaco Lopes. O que tem de bom aí nesse jogo, os destaques, acho que o Emiliano Martinez e o Luiz Pacheco entraram muito bem no jogo do Palmeiras, muito bem mesmo. Os dois volantes ali fizeram a diferença depois que entraram. O Palmeiras ainda quase teve a sua virada, mas o gol foi anulado, que a bola bateu na mão do Arias. E o Paulinho voltou finalmente, atuou no jogo contra o Santos ali por 18 minutos, quase marcou um gol. Tem ali uma polêmica, ele estava impedido ou não estava, mas o que eu queria trazer é que ele quase marcou um gol, quase salvou novamente o Palmeiras. O Paulinho que vem sendo um talismã aí quando joga, fazia mais de quase 300 dias que ele não jogava, mas sempre que ele entra, sempre que ele teve oportunidade no Palmeiras, ele fez a diferença. Então, é muito bom aí ver um jogador do quilate do Paulinho voltando a atuar pelo Verdão, tá bom? E o que eu queria trazer de destaque é justamente que o Luigi, o atacante da base do Palmeiras, não foi para Lima. O Luigi não foi para Lima, quem foi o Eric Belé, um atacante conhecido aí nas categorias de base do Verdão, um atacante muito promissor, que com certeza se tiver oportunidade, acredito que vai abraçar a oportunidade. E o Paulinho também viajou para Lima, no Peru, mais uma vez está entre os relacionados à partida contra o Sporting Cristal. Agora trazendo um pouquinho do panorama desse jogo da Libertadores, o Sporting Cristal é líder do grupo do Palmeiras, do grupo F, com 6 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 5. O Sporting Cristal, que tem 2 vitórias e uma derrota nessa Libertadores. Justamente a derrota foi contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque, o jogo que foi 2-1. E o Palmeiras está com uma vitória e 2 empates. Empatou contra o Júnior Barranquilla e contra o Cerro Porteño agora no meio da semana. O Júnior Barranquilla que foi a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores. E o Sport Cristal, que nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Um empate justamente na última rodada
do campeonato peruano, empatou com o Cusco em 2-2. O Sport Cristal que está em 13º no campeonato peruano. Agora vamos aí para a igualdade, para a coincidência que foi os dois gols que o Palmeiras tomou nas últimas duas partidas. O gol de empate contra o Cerro Porteño e o gol que abriu o placar no clássico contra o Santos. Aqui, ó, na minha tela, vocês estão vendo junto comigo, é o gol do Rolaser, o momento da batida do Rolaser. Eu não posso mostrar o gol aqui por conta de direitos autorais, então eu tirei um print do momento da batida do Rolaser. O Rolaser, a gente pode ver que o Santos atacava com cerca de 4 jogadores, 5 jogadores, e o Palmeiras defendia com 7 jogadores. E mesmo assim o Verdão conseguiu tomar o gol. Aqui nós temos o Arthur tentando dar o bote, o Murilo tentando fechar o bate, o Marlon Freitas dando condição para o jogador que está apontado aqui do Santos, o Gustavo Gomes aqui na próximo à área do pênalti, na marcação do pênalti, o Kelvin aberto aqui um pouco mais, aqui é o Evangelista, e aqui acredito eu que seja o Maurício. Então a gente tem aqui um povoado de jogadores do Palmeiras, principalmente dentro da área, mas ninguém marcando a entrada da área, algo que foi muito parecido com o gol que o Palmeiras tomou do Cerro Porteño. Então o Rolaser finaliza aqui no canto direito para a gente, no canto esquerdo do Carlos Miguel, e o gol do Santos sai. Foi um golaço, o Rolaser jogou muita bola contra o Palmeiras, foi um dos destaques da partida, se não o destaque, o melhor da partida. Então a gente tem aqui, ó, justamente o Murilo vindo dar o bote no cara, no camisa 10, né, entre aspas, do Santos, porque o Rolaser fez essa função justamente de meio amador, de camisa 10, vindo dar o bote nele, coisa que deveria ser dos volantes do Palmeiras, ou do Marlon Freitas, ou do Lucas Evangelista. Nessa imagem a gente não vê o Andreas Pereira, porque o Andreas Pereira jogou um pouco mais para frente, jogou mesmo como um meia amador no jogo contra o Santos. O Palmeiras que entrou, como eu disse, com Marlon Freitas e Evangelista na dupla de volante. E aqui nós temos o momento antes da batida do Iturbe. Aqui a gente consegue ver o camisa 27 do time do Cerro Porteño fazendo a parede, o Iturbe que vai vir aqui ele é esse jogador aqui que está sendo cortado, ele vem pro bate, a bola que bate na trave e depois bate nas costas do Carlos Miguel e entra, tanto que o gol foi acreditado contra. Mas aqui a gente vê muito parecido com o gol do Santos. Vou até voltar aqui na imagem do Santos, ó, um povoado de jogadores dentro da área, um povoado de jogadores dentro da área, praticamente todos os espaços fechados, e mesmo assim deixaram o espaço para o jogador finalizar de longe. E aqui a gente vê a mesma situação. O Murilo, que estava aqui anteriormente, olha aqui, o Murilo está aqui, marcando justamente o segundo atacante do Cerro Porteño, e ele sai da posição dele, deixa esse espaço aqui no meio para poder dar o bote, para poder fechar o bate do Iturbe. Então nós temos nos dois lances o zagueiro Murilo saindo para fechar o bate, coisa que era para ser função dos volantes. E eu não estou aqui criticando o Marlon Freitas ou o Andreas Pereira, são dois excelentes meio-campistas, os melhores talvez do Brasil. Mas não tem característica de marcação, nenhum dos dois, tá bom? E a gente vai aqui agora para o campinho, que a gente consegue justamente ver isso. E agora eu trago aqui para vocês justamente o lance contra o Cerro Porteño, o gol do Cerro Porteño aqui na nossa mesa tática. O gol que foi muito parecido mais ou menos com isso daqui, na verdade a bola estava mais para cá e o Iturbe vem finalizando mais para cá, o Andrés mais para cá, o Murilo sai para pegar aqui e o Marlon faz aqui, fecha esse espaço. Então a gente vê aqui, ó, que está muito povoado pelos jogadores do Palmeiras. O Veguete está lutando aqui, eu acredito que seja o Chaparro que está junto com o Giai aqui. E a gente vê um povoado de jogadores do Palmeiras e poucos atacantes aí do Cerro Porteño. Um espaço que não poderia ter sido gerado. Justamente o Murilo vem aqui dar o bote fechar o bate do Iturbe. Mas o Palmeiras que entrou mais ou menos assim contra o Cerro Porteño, com apenas Marlon Freitas e Andréas Pereira. E é por isso que eu venho batendo na tecla de que o Palmeiras vem sofrendo muito, muito por conta dessa formação com apenas Marlon Freitas e Andréas Pereira. Eles que nenhum dos dois tem características de defesa. O Palmeiras, tanto que na segunda etapa contra o Santos, o Palmeiras melhorou. Eu vou ainda deixar o time do Cerro Porteño aqui, mas eu quero que fique claro que foi mais ou menos como o Palmeiras terminou o jogo. Eu não vou tirar os jogadores do Palmeiras de campo também,
é mais para vocês entenderem como que o Palmeiras terminou o jogo. Ele colocou o Emiliano Martinez justamente para fazer esse primeiro volante e colocou o Luiz Pacheco um pouco mais adiantado. Na verdade, o Pacheco jogou muito mais aqui pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. Colocou o Pacheco um pouco mais para frente e o Emiliano aqui como cão de guarda da defesa do Palmeiras. E o Palmeiras melhorou, o Santos não conseguiu mais atacar após isso. E eu acho que essa é justamente o ponto que o Palmeiras tem que começar a trabalhar novamente. Trazer um volante, um primeiro volante de marcação para poder defender a área, para a gente não ter situações como essa daqui, em que o zagueiro tem que vir dar o bote ou o lateral tem que sair da sua função, deixando o cara livre para poder fechar o bate do time rival. E aqui é a mesma coisa. A gente tem o Murilo saindo, tem um monte de jogadores, tanto o Marlon quanto o Andreas Pereira. Aqui tem o Arias, tem o Arthur, a defesa tá posta. Souza, Arthur, e mesmo assim não conseguiram fechar o bate do time do Cerro Porteño. Então acho que o Palmeiras deveria sim colocar um cão de guarda, um camisa 5, um volante, um primeiro volante, que tem como característica defender nesse meio-campo do Palmeiras. E aí talvez a gente tire justamente E aí talvez eu acho que a gente teria que tirar justamente algum dos pontas, ou o segundo atacante aqui, a gente saca o Sousa e deixa um meio-campo mais ou menos assim. Eu vou tentar tirar aqui com vocês ao vivo mesmo, sem cortar, todos os jogadores do Cerro Porteño, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos de como o Palmeiras poderia jogar com um volante, com o primeiro volante, não só com dois meio-campistas como o Marlon e o Andreas Pereira. Então eu acho que o Palmeiras poderia jogar mais ou menos assim. Na minha opinião, essa daqui seria a escalação ideal do Verdão. Eu gosto muito do Sousa também, então a gente poderia ter ou o Sousa ou o Alan atuando aqui pelo lado direito, ou até mesmo o Sousa caindo aqui pelo lado esquerdo, já que o Arias muitas vezes vem sendo apagado. Eu não sei se ele não conseguiu se entender muito bem com o Arthur ainda, ou se ele tá tendo que defender muito porque o Arthur sobe muito mais do que o Piquerez. Eles ainda não conseguiram formar aí uma boa dupla pelo lado esquerdo do Palmeiras. Coisa que quando era o Piquerez, ao meu ver, o Arias desempenhava um pouco mais. Então acho que essa daqui poderia ser algo parecido assim que o Palmeiras jogasse ou Emiliano Martinez ou Luiz Pacheco como um primeiro volante, o Marlon um pouquinho mais para frente e o Andrés mais solto vindo fazer justamente o meio de campo aqui, o meio armador, ou às vezes caindo como um, um meio campista mais para o lado direito, uma função aqui que o Andrés gosta bastante de fazer, que é subir justamente aqui por esse lado direito. Então a gente poderia ter algo mais ou menos assim. Agora eu queria saber de você. Você concorda comigo que o Palmeiras sofre demais jogando com a formação com apenas Andréas Pereira e Marlon Freitas no meio-campo, que os dois não têm características de marcação e isso acaba muitas vezes ofuscando até mesmo o jogo deles, porque eles têm que se preocupar em marcar e eles poderiam estar se preocupando apenas em recompor ali, em fazer volume no meio de campo, às vezes dar um bote e não como principal o objetivo, como principal marcação, recuperar a bola, tendo um jogador ali para recuperar a bola e justamente soltar mais o Marlon e o Andrés Pereira, coisa que eles poderiam também muitas vezes vir ajudar o Arias e o Alan, fazendo com que os dois não precisassem recuar tanto para buscar a bola ou para poder correr atrás do lateral, dos laterais da equipe rival que sobem aqui no corredor. Agora eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários. Vamos para mais um jogo contra o Sport Cristal. Volto muito provavelmente num pós-jogo contra o Sport Cristal, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Fico aí no aguardo do seu like, do seu comentário e vamos aí debater. Acha que o Emiliano Martinez poderia ser a solução do Palmeiras ou o Luiz Pacheco, uma solução caseira do Verdão? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu, falou e fui.